Salve Maria Santíssima, boa noite para todos. Vamos falar um pouquinho sobre Santa Teresa de Ávila, esta grande doutora da Igreja. Um pouco sobre a vida dela. Interessante que Santa Teresa de Ávila, em um dos livros, né, que melhor explica a vida dela, que é esse livro aqui, que eu ainda estou começando a ler. Esse livro ganhou vários prêmios, várias premiações, por ser um dos melhores sobre a vida dela. Eu ainda estou no comecinho, mas já vamos partilhar um pouquinho sobre a vida de Santa Teresa de Ávila. Ela mesma já conta sobre a vida dela no próprio livro da vida, que você encontra pela editora Paulus, Paulinas, pela Loyola, por várias outras edições, certo? Mas eu vou falar noutra perspectiva. Há algumas coisas que são faladas por cima no livro da vida, ou então não são faladas. Uma das coisas é que Santa Teresa de Ávila tinha alguns irmãos, não eram bem reduzidos como é hoje, né? A mãe dela era uma mulher que gostava muito da vida de piedade, era uma mulher também que gostava de livros que contavam também aventuras, história de heróis, combates. A mãe dela também gostava desse tipo de literatura. E uma vez sendo chamada a atenção, ela até que falou que não tinha problema, ela começou a falar que não teria problema nenhum, né? A mãe de Santa Teresa de Ávila. Com o tempo, a mãe de Santa Teresa de Ávila adoece, Santa Teresa de Ávila vê essa experiência da mãe adoecer, isso mexe muito com ela. E após a morte da mãe dela, acontece que ela se dirige a Nossa Senhora e pede que Nossa Senhora venha cuidar dela. Que seja, de agora em diante, essa mãe que cuida, essa mãe que vai amparando, vai socorrendo. Então a relação com Santa Teresa de Ávila e Nossa Senhora é uma relação muito profunda de maternidade. Santa Teresa de Ávila também, ela começa logo a desejar o martírio, ela quer ver a Deus, ela deseja ver a Deus e ela vai percebendo que para encontrar Deus tem que morrer, e ela vai entendendo logo a morte biológica, né? Então ela combina com o irmão dela, o Rodrigo, para fugirem, e eles tentam ir, os dois escondidos, mas é encontrado, se eu não estou enganado, pelo tio, e trazem eles. Então a primeira fuga que eles tentam para tentar o martírio não acontece, né? Não acontece porque o tio lá estragou a aventura deles em busca do martírio. Aí o Rodrigo, ele coloca a culpa na Santa Teresa de Ávila, né? E Santa Teresa de Ávila, mudando aqui só um pouquinho, lá na frente, bem lá na frente, já na vida espiritual dela bem avançada, ela, ela não quer ter nenhuma honra mais. Para ela tanto faz ser mal falada, bem falada, os elogios, as críticas, nada disso mais importa para ela, né? Então ela vai se configurando a Cristo a tal ponto que ela até prefere sofrer. É como a primeira leitura de hoje, né, que os apóstolos eles se alegravam pela oportunidade de sofrer por Cristo. Porque existem 3 graus de sofrimento, né? Existe aquele sofrimento que ele é ineficaz, onde eu murmuro, onde eu blasfemo, onde eu reclamo, onde eu começo a maldizer. E aquilo faz um mal imenso para a minha vida espiritual, psíquica, biológica, me faz um mal imenso. Existe o sofrimento onde a pessoa vai... Ela até se contenta com o sofrimento, é o jeito mesmo, ela não reclama tanto, ela tenta sofrer com paciência, isso já é um grau, né, bem maior, ela tenta oferecer a Deus aquele sofrimento e aceitar a vontade de Deus. Isso aí já é bem avançado, né?
daquele nível para esse já passou muito e tem um caminho para chegar aí. A pessoa ela aceita esse sofrimento passivo, que o sofrimento ativo sou eu que vou fazendo penitências, sou eu que vou muitas vezes procurando coisas para que eu possa me mortificar. O passivo não, Deus vai me permitindo grandes sofrimentos de diversas formas. Percas, dores, doenças, enfermidades, morte de alguém da família, dívidas, inúmeras coisas, né? Deus vai permitindo. Não são coisas que eu fui buscando e aconteceram, né? Mas Deus vai permitindo para que eu possa crescer. E existe o terceiro grau de sofrimento, que é o sofrimento onde eu desejo sofrer por Cristo, me unir a Ele. Eu tenho até um vídeo que eu fiz, uma live também, que é os 3 graus do sofrimento, né? Os níveis do sofrimento. Então, essa alegria de sofrer por Cristo. Os santos reclamavam esse sofrimento. Voltando, então Santa Teresa de Ávila, ela não queria ter honra de forma alguma, né? Depois que ela chega nesse grande nível espiritual. Então, voltando para a infância dela, eu vou ficar nessas idas e vindas. Então, o que acontece? Ela não consegue esse intento que ela fez com Rodrigo. Ela fica frustrada e ela começa a brincar de monja. E ela é a priora. Ela começa a brincar de monja e ela é a priora lá do mosteiro, na brincadeira, né? E ela começa a fazer com que os irmãozinhos dela obedeçam ela. E ela é bem rígida, né? E Santa Teresa é bem rígida lá e ela exige a obediência dos outros lá do monastério que ela cria, ainda como criança. Ela quer ser obedecida, né? Ela leva os outros a obedecer. Ela sempre teve essa postura de conduzir as coisas, estar à frente, desde criança, né? Então ela já começa a brincar. Ela já começa a ter traços da vocação dela, aquela brincadeira. Ela brincando de monja. Depois a gente vê que Santa Teresa de Ávila vai crescendo, ficando adolescente, e a beleza a acompanha. Desde criança ela já era muito bela, belíssima mesmo. É tanto no sentido de ser bela por ser inteligente, ser comportada, mas bela no sentido físico mesmo. Os biógrafos falam que era de uma beleza assim exorbitante, encantadora demais, muito bela mesmo. Então o que acontece? Também gostava de se vestir muito bem, de forma decente, mas de forma fina. E ela nunca tinha recebido um elogio, né? Tanto quanto ela recebe, chamam ela de bonita, uma certa vaidade, não uma vaidade que seja um pecado mortal, claro que não, mas uma vaidade própria, né? É mais das mulheres quando são elogiadas, né? Essa coisa mais, entre aspas, mundana. Então ela ficou assim, vaidosa, envaidecida por se achar bela, e ela também tinha um pulso muito firme. Então ela, após a morte da mãe dela, também ela cuidava muito, tá? Tomava a frente das lutas de casa, da organização, daquilo que era a organização da casa, muito organizada, né? Muito prendada nas coisas. E gostava também muito de ler os romances. Romances fala que é onde tem heróis, tem combates, tem amores eternos, e algo que a chamava, perdão, gaguejei, chamava muito a atenção dela era a palavra para sempre. O para sempre dentro do texto lá, aqueles textos de romance. Então, dentro dela havia esse encantamento, esse olhar apaixonado para tudo aquilo que era para sempre. Ela não gostava de coisas provisórias. Ela até tinha pavor de determinaçõezinhas, ou seja, pequenas determinações, determinações chulas, fracas, frágeis, que só tem o nome de determinação. É tanto que mais à frente ela vai usar algumas vezes esse termo, a determinada determinação, ou seja, uma vontade constante, inteligente, firme, forte. Então, ela não gostava dessas coisas muito provisórias,
muito só por impulso. Isso não agradava muito Santa Teresa. Então, Santa Teresa de Ávila também, de certa forma, começa a ver os rapazes, que é normal, né? Começa a se encantar um pouco, mas percebe que as futilidades disso, começa a se decepcionar com as coisas que ela não vê, que são coisas tão profundas como ela pensava. Ela percebe que são coisas que não preenchem o coração dela. Então aquilo não vai atraindo tanto ela. Ela se machuca um pouco. E sempre tendo muito cuidado com a castidade dela, né? Mas ela percebe que não deve dar passos nessa direção. Até que vai crescendo novamente o desejo de ser monja. E aqui eu volto um pouquinho à história, porque ela gostava de ler os romances, mas depois ela começou a ler mais a vida dos santos. E ler bastante a vida dos santos. Bastante mesmo. Um dos santos que ela também leu bastante foi São Jerônimo. Quando São Jerônimo ia aconselhando, né, as suas discípulas, que eram inteligentíssimas. Então ela se deliciava com esse grande doutor que é São Jerônimo. Para vocês terem uma ideia, São Jerônimo, as discípulas dele sabiam hebraico e o grego, dominavam o hebraico, e nenhum bispo da época de São Jerônimo dominava o hebraico como as discípulas de São Jerônimo, as filhas espirituais dele, sabiam. Então elas eram geniais a esse ponto, que nem os bispos chegavam ao ponto de saber tanto hebraico dominar como elas dominavam. Então eram geniais. E tinha um grande gênio, São Jerônimo, grande místico, grande doutor, grande asceta e grande intelectual, sem dúvida, né? São Jerônimo. Então ela lia este grande autor, São Jerônimo, e também a vida dos santos. E achava belo esse para sempre na vida dos santos. Então esse desejo pelo para sempre em ser monja foi aumentando. E olha o raciocínio de Santa Teresa de Ávila. Ela começa a pensar, olha, eu posso ficar no mundo, na minha vida no mundo, e corre o risco muito grande que eu me perca. Estou usando com as minhas palavras, certo? Adaptando. Porém, eu posso, muitas vezes, ficar iludida com esse mundo e me perder mesmo. Porém, eu posso ir para ser monja, posso ser monja, e sendo monja, eu me livro, eu vou tentar viver a vontade de Deus ao máximo, e me livro do inferno. E é melhor viver um purgatório como monja do que sofrer o purgatório na outra vida. Então, é melhor eu viver o purgatório já nessa vida, para ir direto para o céu. Então, isso começa a crescer dentro de Santa Teresa de Ávila. Só que ela começa a ficar receiosa porque o pai dela parece que não se agradava tanto dessa ideia. Ela percebia isso. Ela não tinha comentado ainda, mas ela percebia. E, no entanto, o que é que levou Santa Teresa a desejar ser monja? Era normal porque naquela época as pessoas iam às vezes para um convento, mesmo para conversar mesmo com uma das irmãs, ouvir conselhos, ser instruída. E o pai dela via a sua filha, Teresa de Ávila, ir para o convento, ser instruída, conversar. E ela começou a se apaixonar e ver quão belo era a instrução daquela monja, daquela madre que se dirigia a ela. E aquilo começou a aumentar dentro dela o desejo de ir para ser monja. Mas ela resistiu bastante. Foi uma luta interior imensa até que ela tomasse essa decisão. Mas ela foi alimentando. Ficou alimentando muito a questão dessa possibilidade de ser monja. Mas ficou essa briga interior dentro dela. Até que um dia ela conta para o pai dela não aceita. Diz que só após a morte dele que ela deve ir, porque ele contava ela como esse grande braço direito. Ela também era uma beleza em conversar, né? Ela conversava muito bem, era encantadora tanto na beleza física como na forma de conversar com as pessoas. Ela encantava as pessoas
pela forma de conversar. O que nós chamamos, naquele tempo, era chamado as conversações, né? Que depois, futuramente, ela vai falar, né, para as irmãs, cuidado com o locutório, que era o local, né, às vezes, de aconselhar alguém, e às vezes começava algumas conversas um pouco frívolas, não é que fosse imorais, mas conversas que não eram tão edificantes. Então, o que acontece? Ela, diante dessa postura do pai dela, ela decide ir escondida e combina com um outro irmão dela. E ela sai escondida e ela fala que a dor que ela sentiu era como se fosse uma dor que passava pelos ossos, né? Como se fosse uma dor tão grande como a morte. Mas ao mesmo tempo que ela sofria, mas aquele sofrimento não a fazia voltar atrás na decisão. E ela falava, nessas horas, a grande piedade que nós devemos para com a nossa família é não ter piedade. Porque ela sentiu a grande dor do que é separar dos seus. E daquela forma, né? E ela disse, a forma de você ter piedade dos seus é não ter piedade naquela hora. Ou seja, é priorizar a Deus, é dar a primazia, é dar o lugar central para Ele. Então ela foi, né? E começou a dar os primeiros passos. Então aqui é um pouquinho de Santa Teresa de Ávila. À medida que eu for lendo o livro, lendo outras obras de Santa Teresa, eu vou compartilhando com vocês, tá bom? Um grande abraço.